dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês no canal Reino em Pauta. Queridos, nós tínhamos imaginado que iríamos encerrar na mensagem de número 40 desse tema tão glorioso, mas aprove o Senhor em levarmos até a mensagem de número 50. Por que nós estamos levando a esse tema a 50 reflexões? Em toda a história do canal Reino em Pauta, é a primeira vez que uma série chega a 50 reflexões. Eu creio que esse é um toque de Deus mesmo, para que possamos refletir muito sobre o tema, focados na base da unidade. Esse tema nos traz uma profundidade tremenda. Eu creio que tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão como filho, né? Tem tudo a ver com a nossa mesa paternal. Aleluia. Por isso, eu quero convidar a você, meu amigo, meu irmão, a rever todas as mensagens do canal, principalmente essa última série, que então vamos chegar a 50 reflexões, focados na base da unidade. Primeiro, focar, você precisa estar atento a algo onde os seus olhos não vai ser tirado de lá. O foco é muito importante. Quando você está focado, algo está acontecendo. Ou, melhor, algo já aconteceu. Por isso, é muito importante atentar com muita diligência para tudo aquilo que nós estamos liberando aos amados irmãos. Por isso, se você entrou no canal agora, se você está nos vendo, quem sabe pela primeira vez, eu quero agradecer a você pela comunhão e quero te fazer um convite especial. Faça parte do canal. O canal tem o propósito de levar uma palavra viva aos corações todos os dias. É uma palavra curta, rápida, mas muito legal e que vai ajudar na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, ela é um organismo vivo, portanto, ela funciona e nós estamos aqui como cooperadores do Evangelho de Deus, para trazer sempre uma palavra rema ao seu coração. Muito bem, mensagem 41, vamos ao texto. O texto é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. O versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ponto e vírgula. Que não seja como insensatos, mas como sábio, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui, depois a gente continua. A palavra é tão linda, tão maravilhosa, tão gloriosa, que nos faz parar e começar assim a entender o que Deus está querendo falar nesse momento. Meu irmão, meu amigo, só Deus conhece, só Deus sabe o que passa dentro do meio do teu coração neste momento. A única coisa que eu sei é que eu não sei. Mas por não saber, eu sei que tem alguém que é superior, poderoso, tremendo, glorioso e que conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente e ele está neste momento olhando para mim e para você e ele sabe qual tem sido o nosso foco. Para onde nós temos olhado, para onde nós temos focado. Tá certo? E o versículo aqui, amados, ele fala: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Gente, a maneira que nós vivemos é uma resposta daquilo que está dentro de nós. Exatamente porque o corpo e o seu exercício apenas ele é a expressão daquilo que está no interior. Portanto, se o corpo é a expressão do que está dentro, então, amados e queridos irmãos, nós precisamos entender e saber e atentar à maneira que estamos vivendo. Qual tem sido a expressão de cada um de nós do nosso lado de fora? A nossa vida prática, o nosso dia a dia, o nosso vai e vem, né?
como tem sido isso? E aqui, a palavra de Deus, Paulo, ele traz um grife nesta palavra, ele grifa o texto dizendo: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ponto e vírgula. Que não seja como insensatos. Olha só, o insensato, vamos fazer uma analogia comigo? O insensato, queridos, ele pode até demonstrar. O insensato pode até parecer que é, mas não é. Vamos lembrar um pouquinho, em Mateus 25? Não tínhamos lá 10 virgens? Tínhamos 5 prudentes, 5 insensatas, ou loucas. As insensatas, elas tinham uma aparência de prudente. Quando se olhava por fora, você via as virgens iguais. Mas quando se olhava por dentro, você via uma diferença. Então, amados, a grande questão não é o exterior. A grande questão é o interior. Como vai o nosso interior? Vamos pensar mais profundo. Como vai o nosso interior em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a si próprio? Aqui posso pontuar 3 coisas muito importantes. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, amar o próximo, é fortíssimo, tanto quanto amar a Deus. Só que amar a Deus, em primeiro lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, amar ao próximo como a ti mesmo é que está a questão. Tá? Então, amados irmãos, mas essa questão de amar o próximo, ela não tem que ser demonstrada apenas no nosso exterior. Do que adianta eu fazer uma demonstração de amor, uma correria em favor do próximo e não ser real dentro de mim? E não ser verdade dentro de mim? De nada adianta. Porque Deus não é Deus apenas de exterior. Principalmente, ele é Deus do interior. Então, amados, ele fala assim, olha, que vocês vivam que não sejam como insensatos, mas como sábios. As prudentes eram sábias. As virgens prudentes eram tão sábias que elas, além de ter uma aparência bonita, branca, clara, né, luz acesa, lâmpadas acesas, elas tinham reserva no seu interior. Reserva do que? De azeite. Já as insensatas tinham a mesma aparência, mas o interior não era igual. Não batia o interior das insensatas e das prudentes, ou das sábias. Então, amados, nós vamos entender isso. Deus está querendo, através dessa série, revelar dentro de nós. Deus não está querendo fazer uma demonstração, tá, do mandamento, do maior mandamento, do mandamento com promessa. Não adianta eu saber todos os mandamentos. Não adianta eu conhecer os mandamentos. Eu preciso, amados, ter eles constituídos dentro de mim. Essa tem que ser a minha preocupação e esse tem que ser o meu foco. Por isso, eu coloquei um tema, focados na base da unidade. Porque não existe base de unidade se não houver realidade no amor ao próximo. Não existe base de unidade se não houver realidade no amor para com Deus. Então, quem é Jesus Cristo para mim e para você? Quem é você para Jesus Cristo? Quem somos? Quem Ele é? Por que somos? Para onde vamos e por que vamos? Qual é o propósito? Qual o sentido da vida? Queridos, eu creio que Deus está querendo alargar as nossas tendas. Deus está querendo o avançar das nossas tendas, esticando as cordas, como disse o profeta, fixando bem as cordas, para poder entender e compreender largura, altura e profundidade do poder de Deus. Por isso, Paulo coloca aqui: tenham cuidado da maneira que você está vivendo.
Será que o meu viver é insensato? Ou é louco? Ou é nécio? É tudo a mesma coisa? O insensato é louco, é nécio? Não está nem aí? É o relapso, né? Não se preocupa com coisa séria? Não se preocupa com realidades, com verdades? O insensato, ele coloca a verdade dele, o achismo dele na frente, enquanto que o prudente, ele cava, ele busca, ele ora, ele clama até ouvir a voz de Deus. Queridos, o Senhor está falando com você neste momento. Talvez você esteja em uma demanda muito grande na sua vida e você não esteja entendendo os paraquês dessa demanda. Deus está levando a você e eu e todos nós aqui a um entendimento. Tenha cuidado, tenham cuidado. Isto é, se cuida, cuida do seu interior, cuida da sua mente, cuida do seu pensamento, da sua vontade, cuida, aleluia, da sua alma. Tenham cuidado da maneira que vocês estão vivendo, para que não sejam insensatos, para que não sejam loucos, para que possam pensar, contar até 10 antes de falar, se preocupar. Será que eu estou vivenciando aquilo que Deus tem falado comigo? Eu simplesmente ouço, escuto por um ouvido, solto pelo outro e continuo a minha vida, aquela vidinha medíocre que eu sempre levei. Deus está nos chamando à responsabilidade. Abra o seu coração para o entendimento daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer e pedir que o Espírito Santo venha abençoar a vida de todos os meus irmãos nesse dia, Senhor. Na mensagem de número 41 da série Focados na Base da Unidade. Eu quero pedir que o Espírito Santo abençoe a cada um em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.